Bom, turma, vamos falar agora da curva de titulação, certo? Da curva de titulação na volumetria de precipitação, tá bom? Mas antes de falar da curva de titulação, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui que eu estou marcando, ó. Px é menos o log da concentração de x. Por que eu estou mostrando isso? Imagine que x é geral, seja qualquer coisa. Por exemplo, o pH, imagine aqui, o pH é menos o log da concentração de H+, certo? Isso quer dizer, então, que se eu tiver o PCl é menos o log da concentração de Cl-. Assim como o PAg é menos o log da concentração de Ag+. Beleza? Então, estou só generalizando aqui, utilizando o Px. Tá bom? Outra coisa, o pKa é menos o log do Ka. E assim sucessivamente, beleza? Então, Px menos o log de x, certo? Ou seja, o PCl é menos o log da concentração de Cl- e o PAg é menos o log da concentração de Ag+. Bom, pessoal, olhando para essa formulazinha aqui, tá? Que eu estou marcando, o que é que a gente pode observar? Que o Px aqui, imagine, né, como eu já falei, o x sendo qualquer um desses componentes, né? Observe que o Px ele apresenta uma relação inversa com a concentração de x. Isso quer dizer o quê? Essa relação inversa é por causa desse sinal aqui, ó, negativo, tá bom? Por causa desse sinal negativo. Por quê? E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior o Px, menor a concentração de x. Ou que quanto menor o Px, maior a concentração de x. Essa é a relação inversa, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a concentração de x, menor o Px. Quanto menor a concentração de x, maior o Px. Beleza? Então essa relação é inversa. Pronto. Dito isso, vamos falar da nossa curva de titulação na volumetria de precipitação. Bom, pessoal, curva de titulação é um gráfico que mostra como a concentração de um dos reagentes varia quando o titulante é adicionado. Então, a gente vai ver que a curva aqui ela é bem semelhante à curva que a gente já viu antes na volumetria de neutralização. É bem semelhante, tá bom? O que varia são só os reagentes, tá bom? Então, imagine que eu tenho uma solução padrão de nitrato de prata e eu estou usando essa solução para titular uma solução de cloreto de sódio. Então, estou titulando uma solução de cloreto de sódio com nitrato de prata. Cloreto de sódio está na concentração de 0,1 mol por litro e eu tenho 100 ml dessa solução. E o nitrato de prata 0,2 mol por litro. Beleza? Então, minha gente, a curva, tá? Vou pausar aqui. Bom, pessoal, então a curva, ela vai ter esse jeitão aqui. Como nós já... Deixa eu passar aqui. Pronto, ela vai ter esse jeitão aqui, ó. Como nós já... deixa eu voltar aqui. Pronto. Como nós já vimos na volumetria de neutralização, então é bem semelhante à curva da volumetria de neutralização. Essa daqui é a curva para o PCl, tá bom? Para o PCl, porque lembra que lá no Erlenmeyer tá o cloreto. No Erlenmeyer tá o cloreto de sódio, tá? E na boreta vai o nitrato de prata. Então, no início, né, antes de eu iniciar a titulação, antes de adicionar nitrato de prata, eu só tenho lá no Erlenmeyer cloreto de sódio. Eu só tenho no Erlenmeyer cloreto de sódio. Ou seja, né, o cloreto de sódio é um eletrólito forte, ele vai se dissociar completamente, liberando íons cloreto. Ou seja, antes de iniciar a titulação, quando eu não adiciono nada de solução padrão, eu vou ter uma concentração bem elevada de íons cloreto. E essa concentração vai ser quem? Vai ser igual à concentração de cloreto de sódio que eu tenho lá no início, tá bom? Aplicando
que o PCl é menos o log da concentração do Cl-, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide 19. Ó, a concentração de NaCl é 0,1 mol por litro. Isso quer dizer que a concentração de Cl- é 0,1 mol por litro, antes de iniciar a titulação. Concentração de Cl- é 0,1 mol por litro. Por quê? Porque o NaCl é um eletrólito forte e se dissocia completamente. Se eu aplicar menos o log da concentração de Cl-, que é isso aqui, eu vou encontrar que o PCl é quê? PCl é 1. PCl, tá? PCl é 1. Certo? Então, ó, então tá aqui, ó, antes de iniciado, ó, aqui no eixo X, a gente tem volume adicionado de nitrato de prata em ml. Então, quando o volume de nitrato de prata adicionado é zero, o PCl é 1. Observe, então, minha gente, que no início a gente tem altas concentrações de Cl-, altas concentrações de Cl-. Por isso que o PCl é baixo. A gente viu que essa relação entre PCl e concentração de Cl- é inverso, né? Por isso que o PCl é baixo. E da mesma forma como antes, ó, à medida que eu vou adicionando nitrato de prata, ele vai reagindo com o Cl-. Se ele vai reagindo com o Cl-, ele vai diminuindo a concentração do Cl-. Se ele vai diminuindo a concentração do Cl-, o PCl vai aumentando. Então o PCl vai aumentando lentamente, até chegar nas proximidades do ponto de equivalência, que é essa região de variação abrupta. Quando eu chego nas proximidades do ponto de equivalência, pá, o PCl aumenta rapidamente nas proximidades do ponto de equivalência. E o ponto de equivalência vai ser esse daqui, ó. Quando o volume de HNO3 adicionado, for 50 ml, eu atinge o ponto de equivalência. Nesse momento, o PCl é 4,87. Isso são cálculos matemáticos, beleza? Mas o importante, gente, é a gente aprender sobre a curva de titulação, tá bom? Certo? Então, ó, beleza. Então, o PCl foi aumentando lentamente até as proximidades do ponto de equivalência, que ele tem um aumento brusco e depois volta a aumentar lentamente de novo. Então, novamente, antes do ponto de equivalência, toda essa região aqui, eu tenho um excesso de íon Cl-, de íons cloreto. No ponto de equivalência, essa é a região de variação abrupta. No ponto de equivalência, nesse pontinho, as quantidades de Cl- e de Ag+, são estequiometricamente iguais. E após o ponto de equivalência, nessa região aqui, tá? Eu tenho um excesso de Ag+, excesso de prata, tá bom? E nessa região a concentração de Cl- é bem baixa, por isso que o PCl é mais alto. Mas, minha gente, eu poderia ter uma curva, em vez de utilizar o PCl, eu poderia utilizar o PAG. Se eu fosse, em vez de utilizar o PCl, utilizasse o PAG, a curva seria o inverso. Seria dessa forma, tá? Então, assim como no PCl, no início, ó, observe que a curva do PAG, ela não toca o eixo Y. Não toca o eixo Y. Por quê? Né? Na verdade, o que se faz aqui é uma extrapolação, tá? É uma extrapolação. Né? Essa minha figura, esse distanciamento ficou muito grande. Na verdade, não, esse distanciamento não é tão grande assim. Ele fica bem próximo da região aqui do eixo Y, mas não toca. Né? Mas o que se faz é uma extrapolação. Mas por que o PAG não toca o eixo Y? Porque quando o volume de nitrato de prata adicionado é zero, ou seja, quando eu não adiciono nada de nitrato de prata, né, isso quer dizer que eu não tenho como expressar a concentração, não existe nada de prata, a concentração é zero. Se a concentração é zero, o PAG é zero, tá bom? O PAG é zero, então não existe PAG, na verdade, não é que o PAG seja zero, não, é porque não se aplica,
Não se aplica. Não é que o pH seja zero, mas na verdade é que não se aplica. Tá bom? Antes de iniciar. Então, por isso que ele não toca o eixo Y. Mas aí eu adiciono a primeira gota de pH. Então, eu já tenho uma certa quantidade. Mas só que o quê? Que no início a concentração de prata é bem baixa. Porque eu estou adicionando prata, ela está logo reagindo com o cloreto e o cloreto que está em excesso. Então, no início a concentração de prata é baixa. Por isso que o PCl é alto. O PCl é alto. Lembra que a relação de pH e concentração de Ag+ é o inverso. Aí eu começo adicionando lentamente e ele vai reagindo, a concentração de Ag+ vai aumentando, o pH vai diminuindo, novamente até as proximidades do ponto de equivalência, que ocorre a região de variação brusca, então ele diminui rapidamente e depois volta a diminuir lentamente, né? Então, no ponto de equivalência as quantidades são estequiometricamente iguais, mas depois do ponto de equivalência aqui, ó, certo? Onde o pH é baixo, é porque a concentração de Ag+ é alta, ou seja, eu tenho um excesso de prata depois do ponto de equivalência, tá bom? Depois do ponto de equivalência eu tenho um excesso de prata, beleza? Certo? Então, minha gente, essa região de inflexão aqui da curva, ela é muito importante, certo? Ela é muito importante porque quanto maior essa região de inflexão, mais nítida é a visualização do ponto final. Lembre que o ponto final ele ocorre nas proximidades do ponto de equivalência, tá bom? O ponto final ocorre nas proximidades do ponto de equivalência nessa região aqui. Quanto maior essa região, maior é a nitidez do ponto final. E o ponto final ocorre nessa próxima ao ponto de equivalência. Então, tá? Observe essa curva de titulação aqui, tá? Pelo método de Mohr, lembre do método de Mohr, certo? Então aqui é só para mostrar, ó, aqui é o pH, tá? Vai ser o pH e aqui é só mostrando, né, que nessa curva aqui é do pH. E aqui é só para mostrar, ó, que o ponto de equivalência nessa curva, ela tá aqui quando o pH é 4.9. Enquanto isso, o ponto final, ó, ocorreu quando o pH é 4.4. A gente já falou que o ponto de equivalência ele é calculado, mas o que a gente vê é o ponto final, não é o ponto de equivalência. E o ponto final tem que ocorrer o mais próximo possível do ponto de equivalência, que é um exemplo, tá? Onde ocorreu o ponto final. Bom, e aquilo que eu falei, né, eu falei no slide, né, antes, né, que a inflexão da curva, essa região de variação abrupta, tá relacionado com o ponto final, tá bom? E essa região de variação abrupta, ela depende de dois fatores. Essa região de variação abrupta depende de dois fatores. Um fator é da concentração dos reagentes. Observe aqui que eu tenho uma titulação em ambas as curvas, tanto na curva A quanto na curva B, tá? Eu tenho a titulação de cloreto de sódio com nitrato de prata, só que na curva A, o cloreto de sódio e o nitrato de prata ambos estão a 0,1 mol por litro. Já na curva B, a concentração deles é 100 vezes menor, 0,001 mol por litro. E observe que quando a concentração dos reagentes é menor, ou seja, quando as soluções estão mais diluídas, a região de inflexão é bem pouca, é quase nada, né? E nesse caso, quando a concentração dos reagentes é baixa, a nitidez do ponto final, né, é muito fraco. É muito fraco. Então, o ideal é que a gente tenha concentrações elevadas principalmente da solução padrão, né? Do titulante titulado, mas principalmente da solução padrão. E observe aqui na curva A que a região de variação brusca da curva é bem ampla e, por isso, nessa região, na curva A visualização do ponto final é mais nítida. Tá bom? Por causa que as concentrações são maiores. Um outro fator que afeta nessa região de variação abrupta
é o KPS do precipitado que é formado, ou seja, a constante do produto de solubilidade. Eu peço que vocês comparem apenas a curva do iodeto, tá, com a curva do iodato. Essa curva do iodeto está dizendo que eu estou titulando uma solução que contém iodeto com uma solução de nitrato de prata. Quando eu titulo uma solução que contém iodeto com uma solução de nitrato de prata, eu vou formar o iodeto de prata como sal, tá? E o iodeto de prata possui esse KPS aqui, ó. Esse KPS 10 a menos 17. É o KPS do sal que é formado iodeto de prata. Tá bom? O KPS é 10 a menos 17. Contudo, quando na minha solução contém iodato e eu titulo iodato com nitrato de prata, eu vou formar o iodato de prata. E o KPS do iodato de prata está aqui, ó, é 10 a menos 8. 10 a menos 8, ou seja, o iodato de prata ele é um precipitado mais solúvel do que o iodeto de prata. Por quê? Porque o KPS do iodato de prata é menor. É menor. Por isso ele é mais solúvel. E por isso a sua região de inflexão, ó, é bem menor. É bem menor. Então, quando eu estou titulando iodato, a visualização do ponto final não é tão nítida quando eu estou titulando iodeto, que a região de variação brusca é maior. Por quê? Porque o KPS do iodato é menor. Tá bom? Só dar uma olhada aqui, beleza. Então, pessoal, é isso. Então, ó. Então, pelo fato de o KPS do iodato ser menor do que o ser maior, aliás, desculpe pelo fato do KPS do iodato ser maior do que o KPS do iodeto de prata, a região de inflexão da curva do iodato de prata é menor e por isso a visualização do ponto final não é tão nítida, tá bom? O iodeto de prata que possui um KPS menor, tá? Possui uma maior região de variação abrupta da curva. Beleza? Então a visualização do ponto final é melhor, certo? Então é isso. O KPS do precipitado, que é formado na titulação, também influencia na visualização do ponto final. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente termina a volumetria de precipitação e eu trouxe para vocês aqui 3 exercícios que eu gostaria que vocês tentassem fazer, também valendo ponto para a prova, Esse exercício 1, tá bom? O exercício 2, que é uma aplicação do método de Moore, tá? E o exercício 3, que é uma aplicação do método de Vouillard. Então, esses 3 exercícios, 1, 2 e 3, gostaria que vocês tentassem resolver e depois eu vou postar um outro vídeo resolvendo esses 3 exercícios, tá bom? Então, valeu!